Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, uma boa tarde, começando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que conversando a gente compreende, e compreendendo a gente tem uma chance muito grande de se entender também, porque a gente precisa conversar um pouco mais sobre as coisas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos nossos parceiros, à OAB de Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, ao Detran Alagoas e a Junta Comercial do Estado de Alagoas. São nossos parceiros aqui no Conversando com Elias Ferreira, que tem produção e imagens de Marcos Vasconcelos. Gostaria muito que você acessasse o nosso canal no YouTube agora, é o mesmo nome do programa, Conversando com Elias Ferreira, no YouTube. Você vai encontrar lá todas as nossas entrevistas. São temas sempre muito relevantes, temas muito caros para a sociedade. Gostaria que você se inscrevesse também no nosso canal e aproveitasse e mandasse algumas sugestões do que você gostaria que a gente discutisse aqui no programa. Olha, o tema de hoje é um tema que deve ser do interesse de todos, até daqueles que ainda não estão conosco. Eu estou falando sobre diabetes. Gente, a gente pode considerar diabetes uma pandemia? Será que todo mundo, em algum tempo da vida, vai ser diabético? Tipo 1, tipo 2? Qual é o momento em que se encontra a ciência? O que é que a medicina tem nas mãos? Quais são as ferramentas, as armas para conter, para que os danos não sejam tão severos, principalmente no último terço de uma vida que está prometendo ser uma vida mais longa para gerações mais recentes? Essas gerações, será que terão que passar pelo mesmo perrengue que a gente passa aqui? Olha, esse é um assunto que a gente traz agora aqui para o Dr. Edson Perrotti, um querido amigo, médico endocrinologista, uma das referências no tema aqui no estado, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre diabetes e o que é que você está fazendo de certo e o que é que você está fazendo de errado também. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. Um bom dia, uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo, né, e nos ouvindo. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com você para conversar sobre um assunto, como você mesmo mencionou, muito relevante, extremamente importante, porque o conhecimento, como você também falou, o conhecimento é que traz a capacidade de uma resolução da pessoa para atuar frente a essas dificuldades ou esses desafios que apareçam na nossa vida. E o diabetes é um grande desafio individual e também de forma global. Doutor, a gente pode dizer que vivenciamos hoje uma pandemia de diabetes? Sim, nós não podemos assim falar exatamente como uma pandemia, mas nós podemos falar assim como uma doença endêmica e que tem aumentado muito a sua prevalência. O que acontece? Hoje nós temos em média de 580 milhões de pessoas com diabetes mais ou menos, e a previsão era que até 2050, pela Federação Internacional de Diabetes, chegasse a mais ou menos 800 milhões de pessoas. Tá? Isso, estimativas anteriores. Mas no momento já se faz estimativas de até 1 bilhão e 300 mil pessoas a 1 bilhão e 500 mil pessoas em 2050. 2050 está bem aí, né? E essa população vai dobrar ou quase triplicar o número de pessoas com diabetes. Então, nós vamos ter um número imenso de pessoas com diabetes na nossa população. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 10% a 15%. Se nós dobrarmos isso, nós vamos chegar praticamente a 30% da população. Ou seja, uma pessoa em cada 3 terá diabetes. Aqui de nós 3, nós teríamos 1 ou 2 de nós já com diabetes. Então quer dizer que se a gente nada fizer com os hábitos atuais, associada aí a uma herança, e a herança a gente não escolhe, a gente recebe. Isso quer dizer que algum dia todo mundo será diabético? Eu não acredito. Eu acredito que a herança genética que nós temos, ela é multifatorial.
do mesmo jeito que você recebe essa herança, você também pode deixar de recebê-la, tá? Então, não é estático assim, que um pai com diabetes vá obrigatoriamente transmitir o seu gene para os filhos. Ele pode, a transmissão é de, hoje, por exemplo, de 75%, mais ou menos. 25%, desculpa. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que uma pessoa pode receber a herança genética dos pais, ela pode, nessa confluência de um pai com o outro, ela deixar de ter. Então, não é obrigatória a transmissão. Mas ela não é, como nós dizemos, assim, numa transmissão de outras doenças, autossômica dominante. A pessoa tem, os filhos vão ter, tá? No diabetes não é assim, pode ou não ter. Mas a questão é que o número de pessoas afetadas geneticamente vai ser muito maior, por isso existe essa previsão tão grande, e os hábitos de vida que nós temos hoje também favorecem que essa herança genética se manifeste. Mas tem outras coisas. Nós temos o conhecimento, né? A partir do conhecimento existem formas de pensamento em evitar que isso aconteça, então tratamentos comportamentais, e isso já tem sido exaustivamente sido feito, por exemplo, nós estamos aqui fazendo isso, né? Você está transmitindo essa informação para as pessoas. Há 20, 30 anos atrás não se fazia isso, deixa correr e está tudo bem. E muito mais, existem hoje, através do conhecimento, da ciência, existem formas de tratamento que são mais efetivas do que antigamente. Algumas delas, que nós provavelmente vamos falar, né, desses novos medicamentos que estão aparecendo, então eles têm evitado muito, ou tratado de forma muito mais eficiente o diabetes. Então, no futuro, muito provavelmente nós vamos ter um impacto da doença menor do que hoje, de fato. Impacto de letalidade, né, da pessoa ficar de doença, o impacto da doença em si. Não que ela vá deixar de existir na população, vai existir com abundância. Agora, doutor Edson Perrotti, como é que o diabetes se estabelece? O que é, de fato, o diabetes? Qual é o gatilho aí que dispara isso nas pessoas? Porque, em regra, elas não nascem diabéticas, ou não? Perfeito. Primeiro, o mais importante, Elias, é a gente falar em que tipo de diabetes nós estamos falando, né? Perfeito. Esse diabetes que mais preocupa a todos dessa forma é o diabetes tipo 2. É a maior incidência, entre todos os tipos de diabetes, se nós pegarmos 100 pessoas com diabetes, 90 a 95 terão do tipo 2. As outras vão ser de tipo 1, gestacional, e outros tipos que não tem tanta importância assim do ponto de vista epidemiológico. Mas vamos falar em diabetes tipo 2. A pessoa que nasceu com essa herança, com o gene para ter diabetes, e nós não temos ele identificado plenamente, mas que ela tem a tendência de ter diabetes. Então, se ela não tem ninguém na família, ainda assim, na confluência dos genes do pai e da mãe, ela pode passar a ter. Aquela pessoa fala assim, não tem ninguém na minha família e eu tive diabetes. Então, é uma herança genética da junção do pai e da mãe. Se ela já tem parentes na família, a tendência dela é maior. Então, vamos lá, ela já nasce com diabetes? Não, ela já nasce com a genética para o diabetes. Aí o que acontece? Qual é o gatilho? Nós hoje não conhecemos assim um gatilho único. Nós temos algumas coisas que também favorecem. Por exemplo, coisas da vida. A diminuição da atividade física, o sedentarismo em si, o ganho de peso e a alimentação inadequada. Então, isso são 3 pontos de gatilho que se juntam e fazem com que a pessoa engorde. Então, a obesidade e tudo aquilo que favorece o aparecimento da obesidade também é um favorecedor do aparecimento do diabetes. Mas tem outras causas, por exemplo, o estresse, um fator de estresse. A pessoa tem tendência de ter diabetes, o seu mecanismo de controle da glicose está lá mantido, tudo bem. Quando ela tem um estresse grande, vamos dizer, um acidente, uma fratura, uma cirurgia importante, em que o corpo precisaria responder de forma metabólica, é bem complexo assim para explicar tudo isso, mas metabolicamente o corpo precisaria responder com mais eficiência naquele momento, e essa pessoa tem tendência de ter diabetes. Então é nessa hora que você exige e o corpo não consegue entregar. Então aí o diabetes pode aparecer.
Olha, essa é uma situação bastante interessante. Então, nós temos diabetes tipo 1, 2, gestacional. tipo 2. Por que diabetes gestacional? Diabetes gestacional também tem subdivisões. Tem o diabetes que surge na gestação e tem a gestante diabética. O diabetes gestacional é esse que surge durante a gestação. O que acontece? A mulher gestante, ela tem alguma tendência para ter diabetes já, e no final da gestação, depois da 22ª, 24ª semana de gestação, os hormônios da própria gestação, da placenta, né, a progesterona, tudo mais, são hormônios placentários que vão ser liberados com maior intensidade. Neste momento, eles favorecem que a glicose se eleve. Então, a mulher que não tem nenhuma tendência, a tendência é a glicose se elevar, o pâncreas e todo o mecanismo de controle da glicose também se estabelece para manter a glicose normal. Na mulher que tem a tendência para diabetes ou diabetes gestacional, ele vai aparecer nesse momento. Então, ele aparecendo neste momento, nós chamamos de diabetes gestacional, porque o gatilho foi a gestação. Depois da gestação, quando o neném nasce, quando tira a placenta e tudo mais, que volta para uma secreção hormonal parecida com a anterior ao parto, a mulher pode deixar de ter o diabetes, ele pode ter uma remissão, ou ela pode continuar com diabetes da vida inteira. Olha só, que situação, né, gente? Alguém deve estar se perguntando aí, doutor, que a crendice é grande. Uhum. Eu faço a ingesta de muita coisa açucarada, eu como muito doce, chocolate a vida inteira, é por isso que eu tenho diabetes. Ela está correta quando diz isso? Não, o açúcar em si não causa diabetes. Esse paradigma do açúcar, ele é bem interessante. O açúcar em si, o doce, não causa diabetes. Por outro lado, a pessoa que tem diabetes, ela tem dificuldade de metabolizar os carboidratos, são as fontes de energia dos alimentos. Então, tem carboidratos que quando entram no corpo, eles entram devagar. Se você come fibras com, por exemplo, batata, inhame, macaxeira e fibra, salada, tudo, a absorção do carboidrato vai ser lenta. Se você come um pão, a absorção do carboidrato é rápida. Se você toma uma colher de sopa de açúcar, é muito rápida. Então, esse é o índice glicêmico, a velocidade com que a glicose se eleva no nosso organismo. Então, o que acontece? Os carboidratos de absorção rápida, eles precisam que o nosso corpo esteja muito bem para conseguir metabolizar tudo isso, para conseguir trabalhar e jogar cada carboidrato no seu local. Então, comer doce não causa diabetes, mas a pessoa que tem diabetes tem dificuldade com a ingestão de doces, porque ela não consegue fazer essa distribuição rápida para os seus locais. Muito bem. Agora, comer doces em excesso pode favorecer o ganho de peso, que por si pode favorecer o aparecimento do diabetes. Então, não é o doce, é o ganho de peso. Se a pessoa comesse doces todos os dias, vou falar em miúdos, tá? Um brigadeiro tem 15 gramas de carboidrato, um pão francês tem 30 e 4 colheres de sopa de arroz tem 20. Então, 15, 20 e 30. Se a pessoa comer essas mesmas 3 coisas, tudo bem, nada vai acontecer. Mas se ela comer em excesso qualquer uma delas que venha trazer ganho de peso, então sim, aí o diabetes pode ser desencadeado pelo excesso de peso, pelo excesso de calorias. Não é o doce. Açúcar não traz diabetes. Excesso de açúcar pode trazer ganho de peso, que pode desencadear o diabetes que a pessoa já herdou geneticamente. Agora, doutor Edson Perrota, é claro que do ponto de vista cultural, as pessoas elegem os mocinhos e os vilões. Açúcar, hiper, mega vilão. Ele vai continuar vilão nessa nossa história. Mas há quem acredite de que as frutas são aqueles que compõem os mocinhos do filme. As frutas são tão inocentes assim, doutor? Elas são ótimas do ponto de vista nutricional, né? E elas são ótimas do ponto de vista de composição do alimento. Elas têm as vitaminas, as sais minerais e ela tem fibra. A fruta tem muita fibra. Imagine você comendo uma maçã. A maçã, quando você morde a casca, é pura fibra.
dentro dela tem muita fibra. E ela tem um açúcar específico da fruta que chama-se frutose. Esse açúcar vai virar glicose dentro do nosso corpo. Mas vamos lembrar o que eu acabei de falar, o índice glicêmico. Como ela vem misturada com muitas fibras, então ela não é tão agressiva quanto o açúcar já refinado. O açúcar que veio do quê? O açúcar veio da cana-de-açúcar. Se você pegar um rolete de cana-de-açúcar e for roer, você vai levar bastante tempo, vai ter muita fibra. Então aquela glicose da cana-de-açúcar vai demorar para ser absorvida. Então a glicose da fruta é misturada em todo o âmbito nutricional muito boa. Tá? Diferentemente do suco da fruta. Isso, pronto, você fez um copo com caldo de cana e um rolete. Pronto, é isso que você falou. Você chupar a cana, pronto, foi ótimo, esse teu exemplo é ótimo. Você pegar um pedacinho de cana e ficar roendo, você vai levar tempo. Roendo, você vai ter que... Vamos supor que nós não tivéssemos ninguém, nós estamos na natureza. Você vai ter que pegar a cana, quebrar, tirar, descascar e roer. Isso vai dar trabalho. O trabalho em si, pela física, ele gera gasto energético. Todo trabalho gera gasto de energia. Então você vai gastar energia para obter a energia do alimento, que é a glicose. É uma troca de energias. Se você pega o caldo de cana, vai lá no sujeito que vende o caldo de cana, paga ele, o seu trabalho é esse. Você entregou ali, pronto. Entregou o seu dinheiro, ele vai moer a cana. Quem vai trabalhar é a máquina de moer cana. A energia que ele vai usar é energia elétrica, ou ele vai usar gasolina no motor, não importa. Nem ele vai gastar energia. Coloca lá, a máquina moe para você, gasta a energia que você naturalmente gastaria para comer aquele pedaço de cana, e você vai pegar a energia toda que ela deixou ali no copinho e vai ingerir. E vai ingerir 2, 3 canas. Isso, ao mesmo tempo. Isso vale para laranja, para as outras tudo, como água. Eu vou trazer para a laranja. Então, é interessante, eu sempre falo no consultório sobre essa transferência de energia. Muita gente não consegue captar o que significa, mas a transferência de energia é o seguinte, eu gasto e eu recebo. Se eu gasto muito e recebo pouco, eu perco. Se eu gasto pouco e recebo muito, eu ganho. Toda vez que você ganha energia, você tende a engordar. Toda vez que você perde energia, tende a emagrecer. Então, vamos lá. Você pegou a laranja. Eu peguei a laranja do pé, descasquei a laranja, eu estou gastando aqui, tá? Cortei a laranja, pus na boca, mastiguei, engoli, ela veio cheia de fibra, bagaço, aquela coisa toda. Vai no estômago, o estômago tem trabalho para digerir aquilo, vai para o intestino tem trabalho, a gente não vê esse trabalho, mas ele tem. Então ele gastou um tanto grande de energia para digerir aquilo. Vamos na laranja, você pega a laranja e vai lá e compra um suco de laranja. A energia veio toda, sabe de onde? Da tomada. Você pagou a energia elétrica, girou o motorzinho para moer a laranja, moeu, você pega o copo de suco de laranja, topado de energia e engole, como se fosse água. Você não gasta nada para ingerir aquela energia. Então, aí você ganha. Olha, nós estamos aqui com o Dr. Edson Perrotti, médico endocrinologista, conversando um pouco sobre diabetes. Falamos aqui um pouco sobre tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Agora, os céticos, doutor, diriam assim como não existe ninguém meio grávida, parece não existir ninguém meio diabético. Então, que estágio, que limbo é esse do pré-diabético? Isso, pronto. O pré-diabetes é assim, nós temos a parte, vamos falar em números. Pré-diabetes, glicemia abaixo de 100, 99 para baixo, normal, em jejum. E na hora que a pessoa se alimenta, na hora em que a pessoa faz uma sobrecarga de glicose padrão, são 75 gramas de glicose oral. Ela toma essa glicose, se ela ficar abaixo de 140, normal. Tá? Abaixo de 140, 2 horas, e hoje tem um teste novo, que é abaixo de 203, ela também é normal após a ingestão do alimento. Então, o que acontece? Se o indivíduo tem essa glicose normal, ele é normal, não tem diabetes. Vamos para o diagnóstico de diabetes, o padrão hoje. Acima de 203, 1 hora depois dessa sobrecarga de glicose, ou acima de 200,
2 horas depois dessa sobrecarga de glicose, ou acima de 126, 2 vezes em jejum, ele tem diabetes. Então vamos pegar o jejum, porque ficou muito número. Vou pegar só 2 parâmetros. 99 para baixo é normal, 126 para cima é diabetes. Tá, aí de 100 a 126 é o quê? Nem é normal, nem é diabetes. É um sinal de que a pessoa tem uma tendência para ter diabetes. Se ela fez a sobrecarga, ela tomou 75 gramas de glicose oral, deu menos de 140, 2 horas depois, não tem diabetes. Deu mais de 200, tem diabetes. E de 140 a 200 é o quê? Pré-diabetes. O que significa isso? Significa que o corpo ainda consegue trabalhar a ingestão de açúcar, ainda consegue trabalhar a glicose, os carboidratos, mas não de forma tão eficiente como deveria. Então, nesse momento, a gente chama de pré-diabetes, ou antigamente chamava intolerância à glicose, é um momento em que deve-se intensificar os hábitos de vida dessa pessoa para que ela não evolua para o diabetes, ou para que ela até reverta e volte a ter uma situação de normalidade. Muito bem, doutor Edson Perrotti vai continuar conosco, a gente vai fazer um breve intervalo, agradecendo aqui aos nossos parceiros, OAB Alagoas, Detran Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Vamos ao Repórter CBN, voltaremos daqui a pouco. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. De volta conversando com Elias Ferreira nesta terça-feira, aqui agradecendo já aos nossos parceiros, a OAB Alagoas, o Detran Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a Junta Comercial de Alagoas. Eu volto a conversar com o doutor Edson Perrotti, a gente falava sobre muitos números lá, doutor, e muita gente se preocupa com os números que estão acima dos 125. Isso. E é claro, tem um limite, isso vai até quanto? Quando é que a gente vai aí ter um problema muito sério, quando a gente está nos 500, 600? Quando é muito baixo, doutor, está tudo bem ou é um problema também? Pronto. Quando está muito baixo é a hipoglicemia. Esse aí nós vamos falar um pouquinho depois. Vamos falar do elevado. A glicemia foi dada como diabetes, acima de 126 ou acima de 200, quando você ingere carboidratos, você tem diabetes. Qual é o problema? O problema é que nós sabemos hoje que o diabetes é uma doença que aumenta mais de 3 vezes o risco de doenças cardiovasculares. Ou seja, uma pessoa que tem diabetes descontrolado por longo tempo, ele tem uma tendência muito maior de ter infarto, AVC, tromboses, essas doenças cardiovasculares. Se esse indivíduo não se controla, então esse risco permanece durante toda a vida, né? E é claro, ele vai ter perda de anos de vida. Tá? A gente hoje trabalha com diminuir a perda de anos de vida da pessoa com diabetes. Tá? Se a pessoa passa para níveis muito altos, o que nós vamos considerar muito altos? Acima de 300, 350 e níveis em que a pessoa se torne sintomática. Os sintomas mais frequentes são urinar muito. A pessoa começa a urinar muito, começa a desidratar e aí ela vai complicando mais. Então ela pode ter uma complicação aguda, ou seja, não é de longo prazo, ela acontece rapidamente. Essa complicação aguda, nas pessoas com diabetes tipo 2, nós chamamos de coma hiperosmolar. A pessoa ela tem tanta glicose circulando, ela vai desidratando porque a glicose tende a ser eliminada pela urina, e aí o que acontece? Ela carrega água junto, então a pessoa bebe água e urina, bebe água e urina. Daí vem o nome diabetes mellitus, tá? Que significa urinar doce. Aí a pessoa acaba urinando doce, aquela urina, né, muito doce, e o que acontece? Ela desidrata e o sangue fica muito concentrado. É como eu costumo falar, para exemplificar de uma forma mais simples, vai ficando xarope. É como se você fosse adicionando açúcar na água, ela vai ficando densa. Então isso faz com que, de uma forma muito simplória,
a circulação fique toda prejudicada com isso. Além de fatores inflamatórios que fazem as artérias todas ficarem muito mais inflamadas, isso vai favorecendo a obstrução das artérias e provavelmente infarto, AVC e tudo mais. Então, ao longo do prazo, glicose, mesmo que não sintomática, vamos lá, o paciente tem glicose de 160, 170, todo dia em jejum, 210, 220, depois de alimentação, em qualquer horário do dia. Eu não sinto nada. É por isso que nós dizemos que o diabetes é uma doença sorrateira, né? É uma grande armadilha. A pessoa não sente nada e ao longo dos anos vai prejudicando as artérias e tudo mais. E aí o que acontece? Por isso que nós temos hoje exames que nos norteiam no controle do diabetes, para evitar essas doenças a longo prazo. Lá nos primórdios, quando se descobriu a doença, quando se descobriu os primeiros tratamentos que eram só as insulinas, depois os comprimidos, etc., a primeira intenção era evitar que o sujeito morresse de diabetes de imediato. Quando nós conseguimos, quando eu digo nós, assim, a humanidade, quando conseguiu tratar o diabetes, lá depois de 1920, 30, 40, descobriu-se que com o passar do tempo, aquelas pessoas que tinham diabetes apresentavam essas doenças que eu mencionei. Então, nesse interim, as medicações que vêm sendo desenvolvidas na atualidade visam evitar tanto a elevação de níveis de glicemia desses que a gente não percebe, mas que prejudicam o organismo, como proteger os próprios órgãos-alvo, o rim, o coração, o cérebro. Então, tem medicamentos que baixam a glicose? Baixam, mas também protegem os próprios órgãos, o coração e o rim, de forma independente da glicose. Como é que a gente tem avançado nessa situação dos tratamentos? Os medicamentos que estão aí postos são medicamentos que têm dado um resultado, uma vida maior, com mais tranquilidade? Ou a gente vai continuar com esse número de pré-diabéticos que a gente tem, com esse número de pessoas acometidas por doenças cardiovasculares? O que é que a gente tem hoje na mesa, doutor? E que é acessível, naturalmente. Isto, pronto, essa pergunta também foi fantástica. Hoje nós temos, vamos dizer dessa forma mesmo, na mesa nós temos um arsenal de ferramentas, de medicamentos, que eu estou chamando de ferramentas, mas são de medicamentos extremamente eficientes. Extremamente eficientes. Os mais novos têm um custo bastante elevado para a população. E do ponto de vista de saúde pública, ainda também elevados. Ainda há que se fazer a relação de custo-benefício. O que é isso? Do ponto de vista pessoal, é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas é quanto eu invisto, quanto eu economizo no dia a dia. Então as pessoas falam, a vida não tem preço, de fato. Mas se você também não tiver o que investir, não vai conseguir. Então é custo-benefício, é o custeio da saúde. Pois bem, os medicamentos muito mais eficientes, que têm um custo mais elevado, eles com o passar do tempo vão reduzindo esses custos. E uma vez que eles se mostrem extremamente eficientes, eles passam a ser incorporados no rol de medicamentos a serem distribuídos gratuitamente para as pessoas. Tá? Então, eu sempre trago, às vezes eu fico divagando muito, mas como o programa aqui permite, eu vou falar. As pessoas acham que é gratuitamente. E não é gratuito. Nada cai de forma gratuita nas mãos de ninguém. O gratuito é assim, você recebe gratuitamente, sem pagar nada de imediato, mas o custo desse medicamento já foi pago nos impostos e tudo mais. Então, é o gerenciamento do recurso público. Muito bem. Pensando nisso, para você receber da saúde pública um remedicamento, eu gosto mais de falar assim, ele tem que ser eficiente. Muito bem. Um dos últimos medicamentos que foram incorporados, está sendo incorporado e cada vez mais distribuído, chama-se dapagliflozina. É um medicamento que baixa muito a glicose, costuma baixar a pressão arterial, ajuda a reduzir o peso, ajuda a reduzir os lípidos, o colesterol. Veja só, um medicamento só. E ele atua, como eu falei, de forma independente no coração, evita a insuficiência cardíaca, e atua de forma independente, algumas vezes em doenças cardiovasculares, que são as doenças arteriais das coronárias, a obstrução cardiovascular, e atua de forma independente
nos rins, evita a doença renal da pessoa com diabetes. O que é de forma independente? Mesmo que a glicose esteja mais alta, ainda assim ele protege o órgão-alvo. Ele tem ação no órgão-alvo. Então esse medicamento, ele surgiu há entre 15 e 20 anos atrás, e ele já é um dos medicamentos mais prescritos e mais utilizados no tratamento do diabetes. Então ele hoje é entregue pela saúde pública. Como? Aqui no Brasil. No Brasil, eu vou falar o nome comercial do desenvolvedor, mas a dapagliflozina é o nome genérico. É o Forxiga. Então esse medicamento ele surgiu como uma avalanche, nós não tínhamos muito conhecimento, ele passou a proteger muito as pessoas, tem uma forma de tratamento muito eficiente, ótimo. Hoje ele é distribuído nas farmácias para qualquer pessoa com diabetes tipo 2 acima de 65 anos, a prescrição dura 6 meses, depois ela tem que renovar, e acima de 40 anos para homens e de 50 para mulheres, pela farmácia de medicamentos excepcionais, a Farmex aqui, desde que se comprove que essa pessoa tem risco cardiovascular elevado. Então já chega nesse ponto. Ele começou a ser distribuído na Farmex para pessoas acima de 65 anos, não era na farmácia. Ele passou para a farmácia e passou a Farmex acima de 40 anos. E em breve ele vai ser distribuído nas farmácias para pessoas acima de 40 anos e vai caindo. Então ele vai sendo acessível para todas as pessoas. E é um bom medicamento. Ótimo. É um dos melhores que nós temos no mundo todo. Existem outros medicamentos, por exemplo, como os injetáveis, né, que acho que a gente vai acabar falando sobre eles. As canetas. As canetas, isso, emagrecedoras, né? Há quem pense que é uma página em branco e eu preencho do jeito que eu quiser. Ou um cheque, né? Isso. Que eu preencho na quantidade que eu... É assim mesmo, doutor? Não. Então, esses medicamentos, eles são extremamente eficientes. Eles têm um nível de proteção corporal fora do diabetes muito grande. Eles protegem também muito e principalmente para doenças cardiovasculares. Não tanto para insuficiência cardíaca, mas cardiovasculares. Tanto que, quando o indivíduo tem uma tendência de ter insuficiência cardíaca, usa-se a dapagliflozina como preferência. Tem tendência de ter infarto, usa-se o agonista do GLP-1, que é a classe terapêutica dele, como preferência. E se puder usar os dois, melhor ainda. O custo é alto? Ainda é alto. Ele vem caindo também com o desenvolvimento de novas moléculas, mas ele ainda é alto para as pessoas e até para a saúde pública. Agora, são fantásticos, e esses medicamentos aí vêm para o que aconteceu em todo o mundo. Eles mostraram, surpreendentemente, uma capacidade imensa de reduzir peso. Devem ter um preço muito mais acessível, vão chegar em algum momento, nós vamos ter esses medicamentos da mesma forma que se utiliza a metformina. Bem, além desses mais conhecidos, eu vou citar aqui uns dois deles, Ozempic, Mounjaro. Nós temos uma caneta agora de fabricação nacional. Isso. Qual é a impressão dessa caneta? Essa caneta de fabricação nacional, ela é a liraglutida. A liraglutida foi o segundo desses medicamentos que surgiram no mundo. O primeiro foi a exenatida. A exenatida, há muito tempo atrás, eu até esqueci o nome da medicação, porque faz muito tempo. Ela veio da descoberta de uma substância do monstro de Gila, é um lagarto. Quando esse lagarto ele é predador, né, pela sua forma predadora, os animais predados, vamos dizer assim, eles tinham hipoglicemia, a glicose baixava. Então estudou-se a saliva desse lagarto e descobriu-se a exenatida. Da exenatida, a evolução veio para a liraglutida, que era conhecida há tempo atrás, você vai se lembrar, como Victoza. Victoza era para o diabetes. O Victoza foi muito utilizado para perder peso. Na época se falava, não pode, é prescrição errática, não se deve prescrever, mas nós sabíamos, foi feito o estudo e verificou-se que poderia ser utilizado para perda de peso. Então, na perda de peso, a liraglutida foi lançada como um outro nome, como Saxenda. Nós tínhamos Victoza e Saxenda. Os dois são liraglutida. Victoza para diabetes, porque ela vai ter uma dose limite que trata o diabetes, e o Saxenda porque a dose é maior para tratar a obesidade. Olha só, gente, agora deixando claro de que a caneta não é aquele
Medicamento você toma para dor de cabeça, né? Toma Isso. e a dor some, Isso. e etc. A gente tem que associar, fazer a nossa parte, né? Também, doutor. Exatamente, perfeito. Uma alimentação melhor, colocar uma atividade física nessa condição, um hábito um pouco mais saudável, né? Dormir parece-me que ainda é um elemento importante nessa relação, doutor. Isso, exatamente. É extremamente importante. São os hábitos de vida, né? A caneta, como você falou, como nós falamos, não é uma varinha de condão, é um medicamento. É um medicamento importante, complexo, mecanismo de ação complexo, deve ser prescrito por médicos e deve ser prescrito por médicos responsáveis, e os hábitos de vida têm que ser melhorados, nós temos que melhorar sempre. Atividade física, vou falar de uma forma muito breve, 150 minutos por semana, no mínimo, não vale ser 150 minutos um dia. Tudo bem, é melhor um dia do que nada, mas o ideal, ou 3 dias de 50, ou 5 dias de 30 minutos, no mínimo. Pode fazer 5 dias de 50? Pode. Pode fazer 5 dias de 80, de 2 horas? Pode. O pessoal tem associado também algumas substâncias, por exemplo, creatina. Sim. Nessa relação, qualquer um pode fazer isso, doutor? Não, qualquer um não. Sabe, Elias, isso que você está falando, eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa nossa fala. Tudo que se faça, tem as medidas gerais, por exemplo, falei, atividade física, 150 minutos por semana. Isso já passa a ser uma prescrição, né? Porque se eu falo para uma pessoa que infartou, olha, faça 150 minutos por semana, de exercício, e a pessoa não foi bem alertada e faz corridas, ela pode ter um prejuízo, ela pode não ter benefício. Então, no geral, nós temos que ter uma alimentação rica em fibras, nós temos que ter uma alimentação que seja pobre em carboidratos de rápida absorção. Aí a pessoa vai falar, como eu vou saber o que é isso? Então, nós temos que procurar na mídia, nas mídias responsáveis, nas sociedades de nutrição, de diabetes, etc., a informação adequada, né? E aí sim, uma pessoa passa para outra essa informação, no geral, de forma adequada. Um programa como esse o ideal essas informações. É que isso seja uma relação individualizada, gente. A do vizinho não serve para você, sua com o médico. Isso. E aí você tem que abrir o jogo. Toma tadalafila também, quando vai lá para a academia. Mas não sabe se tem uma vasopatia, se tem alguma coisa nesse sentido, doutor. Então, cuidado com as ofertas. Aliás, tem uns potes enormes quando você chega nas portas das academias, que a gente não sabe o que é que tem de fato ali dentro, se as quantidades que você tira têm a mesma composição no meio, em cima e embaixo dessa, ou se é um pouco mais quando você tira a primeira colher, se fica menos na segunda. Essas coisas todas são importantes para que a gente coloque as coisas no lugar. Ao médico, você deve ter essa conversa inteira. Perfeito. Inclusive, quando dá sugestão de prescrição, precisa alertar. Se você não disser, o médico não sabe também, não é um adivinho. Não, doutor, tive um infarto há 2 meses atrás, mas eu já estou bem, já posso fazer uma maratona. Conversa. Isso, perfeito. Vamos partir do pressuposto que as coisas estejam normais, tá? Que as coisas estejam eticamente normais, então que você compra um suplemento, ele tem o que está dito ali, na quantidade adequada. Veja, suplemento as pessoas tomam como se fosse um alimento. Não é um alimento. Se fosse um alimento, ele chamaria alimento. O suplemento é um alimento concentrado. É qualquer coisa concentrada. Tudo aquilo que é concentrado aumenta o risco de intoxicação. Então, com o suplemento, você pode se intoxicar. Com o alimento é mais difícil. Para você intoxicar com o alimento, você teria que fazer uma ingestão muito grande de um produto qualquer para se intoxicar, passar mal e ir ao hospital passando mal. Então, há que se cuidar que o suplemento não é uma coisa inócua, que não faça mal. Por isso que acho que é importante o alerta. Você tem, quando vai pensar em fazer um suplemento para academia, está fazendo exercício, você está buscando saúde. Você quer melhorar o seu aporte. A creatina pode ser usada? Pode. Antigamente a gente só usava quando fazia exercício. Hoje nós sabemos que ela tem benefícios fora disso. Como é que nós sabemos? Como é que eu sei? Estudando, participando de congressos, discutindo com colegas. Então, há anos atrás eu dizia, olha, não pode usar. Aí hoje eu digo, pode.
Pô, você mudou de ideia? Não, eu estudei, eu aprendi. Os estudos trouxeram dados informativos. E aí sim, então é importante que quando uma pessoa vai procurar, não é só um médico, é qualquer profissional da área de saúde que procure um profissional com base, que se a pessoa tem dúvida, procure nas sociedades. Esse profissional está na sociedade, né? É muito importante de que você busque o Conselho Regional de Medicina para saber se aquela pessoa que está dizendo, além de ser médico, tem a especialidade que ele está ofertando. Isso. Esse é um elemento fundamental. E vai nas sociedades também, Isso. que lá estão os CRMs desses profissionais. Perfeito. Um outro elemento importante, mais aí a minha condição financeira, ir para uma semaglutida, subir um pouco mais esse sarrafo. Para a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Isso. Pode. A questão é, indicação de cada uma das medicações, isso o médico é quem vai saber fazer mesmo, né? Nós fazemos, às vezes eu pego um paciente, eu olho para você e falo assim, bom, você podia usar uma, duas ou três, A, B, C, qualquer uma delas. Eu vou definir naquele momento, do ponto de vista médico, qual é a mais indicada. Se todas três tiverem uma indicação muito parecida, então eu vou combinar com você, olha, você, do ponto de vista de investimento, você prefere A, B ou C? Não, eu quero gastar mais, eu quero usar o medicamento mais moderno, e qual é a vantagem dele? Eu vou dizer, a vantagem dele é esta, essa e essa, tá? Ele pode escalonar, por exemplo, você teria indicação de usar o mais caro, o mais moderno, mas você só tem condição de custear o mais antigo e mais barato. Tudo bem, é melhor do que não ter, tá? Existe uma situação em que só o mais moderno seja indicado? Até o momento, não. Pode ser qualquer uma das três, podem ser utilizadas a depender da nossa avaliação. A gente já tem evidência científica do que é que acontece com diabéticos com o uso prolongado dessas canetas, eu digo daqui a 10 anos, 15 anos, que é um tempo bem pequenininho, viu, gente, do ponto de vista científico. Nós temos, assim, indícios de que o benefício é muito maior do que qualquer risco. Os riscos foram avaliados em estudos de longo prazo e nós temos grandes indícios de que os benefícios são muito maiores do que o risco de permanecer com diabetes. E esses medicamentos são medicamentos para uso prolongado, contínuo, por enquanto. Olha só, que coisa maravilhosa. Doutor Edson Perrotta, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza de nos atender, de estar aqui e dando, gente, uma aula aqui do que fazer. E a primeira lição da aula é: procure um médico endocrinologista especializado na área e converse tudo, abra o jogo, né, doutor? Essa é a primeira lição. Essa é. E o resto a gente vai aprendendo devagarzinho. Amém, é isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elias. Olha, doutor Edson Perrotta é médico endocrinologista, é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final no nosso Conversando com Elias Ferreira, que estará de volta na próxima terça-feira. Eu, mais uma vez, lembro aqui os nossos parceiros, o Detran Alagoas, a OAB Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Vai lá no nosso canal, Conversando com Elias Ferreira. Dr. Edson Perrotta já está lá, viu? Só esperando por você, para que você possa ver e rever, ouvir e reouvir toda a nossa conversa. Aproveita e, claro, já se inscreve em nosso canal Conversando com Elias Ferreira. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 14 horas. Até lá!